Agora a gente vai conversar sobre o Agosto Laranja, que fala sobre esclerose múltipla, um alerta muito importante. Presta atenção nesse VT. Agosto Laranja é o mês da conscientização e combate à esclerose múltipla, uma doença neurológica que afeta 35 mil brasileiros na faixa etária mais ativa da vida, dos 20 aos 40 anos. A doença pouco conhecida e cercada de mitos que assustam e surpreendem quem é diagnosticado. É o caso da Ana Cláudia, ex-secretária da nossa TV Gazeta, que em plena atividade acreditava ter apenas um problema de coluna quando recebeu a notícia da doença. Até hoje eu não aceito essa doença, que eu achava que tem cura, que eu ia conseguir tudo. Só que depois, com o passar do tempo, você vai percebendo que realmente você que não tem cura, que os médicos, infelizmente, ainda não descobriram. Hoje, com a esclerose, você não tem como fazer muito assim uma agenda, ou você ficar planejando, o que eu vou fazer amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, e de repente você acorda e você tá com um formigamento, ou perdeu a força para fazer algum movimento. Então você tem que viver o presente. Esclerose múltipla ensinou principalmente isso. Eu tenho que viver o agora. E no mundo dos famosos não é diferente. As atrizes Cláudia Rodrigues e Ana Beatriz Nogueira também descobriram a doença atuando. Cláudia Rodrigues convive há 21 anos com a doença. Em entrevista, contou que o primeiro sintoma foi uma dormência nos braços e dificuldade para decorar os textos. A atriz, dia após dia, dá um show de superação. Já Ana Beatriz Nogueira, em 2009, gravando O Caminho das Índias, sentiu a visão duplicada e, depois de vários episódios, foi diagnosticada com esclerose. Ana escondeu por muito tempo a doença, com medo de parar de trabalhar e acabar com a carreira. Hoje em dia, dirige a peça Conto de Clarice com Sandra Pera. O que une essas mulheres é a perseverança na luta contra a doença. Vamos agora conversar? A gente vai bater um papo bem importante sobre esclerose múltipla com a querida doutora Francine Mendonça, que é neurologista e está vindo à revista pela primeira vez hoje. Bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, tudo ótimo. É um prazer estar aqui e poder informar sobre esse tema que a população tem tanto tabu, não é? E é um alerta muito importante que a gente deve fazer, porque os números mostram que a doença está muito mais presente na sociedade do que a gente imagina, né, doutora? Exatamente, até pela questão do subdiagnóstico, né? Isso existia muito, agora está se diagnosticando melhor e aí a gente vê expressão nos números. E quando diagnostica quanto antes, a gente consegue dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente, começando o tratamento muito mais cedo, né, doutora? Exatamente, interrompendo, diminuindo o processo inflamatório degenerativo que a doença pode causar. Vamos explicar então para o pessoal de casa o que é a esclerose múltipla, como é que ela começa e quais podem ser as principais manifestações. Excelente. Então, a esclerose múltipla é uma doença inflamatória, tá? Crônica e autoimune, ou seja, o nosso organismo começa a produzir anticorpos que vão contra os nossos próprios componentes. E que componente é esse? É a mielina. A mielina é um tecido que ela envolve um prolongamento dos nossos neurônios, tá? A mielina, quando ela envolve esses neurônios, ela facilita a transmissão da mensagem desses neurônios. Então, se o nosso corpo começa a atacar essa mielina, essa informação não é passada e, consequentemente, a depender da região do nosso cérebro em que ocorre esse processo de ataque à mielina, aí nós temos os déficits neurológicos, tá? A esclerose múltipla, geralmente, ela vem em surtos, não é? E esses surtos, eles geralmente devem durar mais que 24 horas. E o que acontece? Pode ocorrer uma remissão desses surtos, parcial ou até total. Então, o que acontece? A paciente tem, por exemplo, uma tontura, uma vertigem, que vem, dura alguns dias e passa. Ou, por exemplo, tem um formigamento no braço, uma alteração de sensibilidade, que vem, passou também algum período, algumas semanas, passou. E aí não procura o atendimento médico, tá? E essa doença vai
vai acontecendo, vai se expandindo, progredindo, e a gente não identifica ela no início. Então, são vários sinais e sintomas, né, que a esclerose múltipla pode gerar. Então, quer dizer que a depender da área do cérebro em que ela está acometendo, a gente vai ter um tipo de sintoma inicial. Exatamente, a depender da área onde está esse ataque à mielina. E quais são esses sintomas, que é muito importante a população saber, não é? Por exemplo, alteração visual, o olho que ficou, a visão que ficou turva de um lado só, acompanhado de dor, movimentação ocular, sinal de alarme. A visão que ficou dupla. Pode acontecer também. Alterações de sensibilidade, um braço, um lado do corpo pode formigar, ou mesmo, enfim, as pernas. Alteração de força, perda de força em um lado do corpo, nas pernas. Incontinência urinária, né? Então, perder urina, alteração no ato de defecar, estar mais constipado, ou mesmo perder fezes, né, de maneira involuntária, isso pode acontecer. Tontura, vertigem, desequilíbrio pode vir associado. É interessante que muitos pacientes, por exemplo, eles têm o diagnóstico de labirintite. Vai no médico, aí trata com um remédio para labirintite, não é suspeitado, né? Muitos pacientes com esclerose múltipla têm dor crônica. Cerca de 40% dos pacientes têm dor crônica. E muitos deles são tratados como fibromialgia, por exemplo. Então, você tem fibromialgia, trata, não melhora. E qual é a diferença no diagnóstico, então? Até onde o médico deveria ir para encontrar a esclerose múltipla? Como é feito esse diagnóstico? Interessante, porque assim, é um conjunto. O diagnóstico da esclerose múltipla é necessário uma história clínica muito bem detalhada, tá? Porque muitas vezes o paciente teve essa vertigem, mas lá atrás ele teve uma alteração de sensibilidade, por exemplo, ou o paciente está com uma fadiga crônica que é desproporcional ao esforço que se faz, tá? Porque fadiga crônica também pode fazer parte dos sinais e sintomas, quadros, e muitas vezes é confundido como depressão, que o paciente é confundido como falta de ânimo. Então, se a gente faz uma história detalhada, muitas vezes a gente pega sintomas neurológicos que aconteceram, foram transitórios em algum momento e não foram levados em consideração. Então, nós já juntamos uma possibilidade de déficits neurológicos múltiplos. Já liga uma interrogação. Outra coisa no diagnóstico da esclerose múltipla é realizar exames de imagem, tá? Porque existem lesões que são evidenciadas através da ressonância magnética. Mas isso num estágio já mais avançado ou logo no início dá para ver essas lesões? No início, a gente, inclusive em pacientes que nem tiveram sintoma, necessariamente a gente pode já ter essas lesões. Então a ressonância é definitiva no diagnóstico? A ressonância, ela precisa ser realizada para o diagnóstico. Tá. E aí, lesões da esclerose múltipla têm localizações específicas na ressonância, então nos ajuda. Pela ressonância a gente consegue definir quantas lesões existem, se tem lesões ativas, são lesões antigas, qual a localização. A gente consegue estimar o grau de avanço da esclerose múltipla, então é muito importante. Até para estabelecer a conduta a partir de então, né? Exatamente. Então é uma doença muito traiçoeira para o paciente e traiçoeira também para o médico no seu diagnóstico, porque pode confundir com tantas outras, né, doutor? Pode confundir com outras doenças, inclusive até depressão, né? Bem interessante. Outro exame bem importante é o exame do líquor, tá? Aquele líquido que a gente coleta da medula, né? Aquele líquido que envolve o cérebro, que através do líquido a gente consegue ver se tem um processo inflamatório, por exemplo, ou mesmo doenças infecciosas que correspondem ao diagnóstico diferencial, porque tem doenças que a gente desmimetiza, é como se é fator enganador. A gente acha que esclerose múltipla, mas na verdade não é. Coisa. E é outra coisa. E não se sabe ainda qual é o gatilho, o que causa a esclerose múltipla, isso ainda é um mistério? Ainda é um mistério, não tem um fator que a gente diga é esse o causador. A gente sabe que tem fatores genéticos associados, uma predisposição, tanto que se existe familiares com esclerose múltipla, existe uma maior predisposição, mas não significa que o indivíduo vai ter, associado a fatores ambientais, como, por exemplo, infecções virais, a baixa
baixo nível de vitamina D, a exposição a componentes tóxicos, orgânicos, enfim. Existem uma série de fatores ambientais associados à predisposição genética que podem, juntos, determinar o início da doença. Tá certo, então. Doutora, obrigada pela sua presença. Que papo necessário, viu? Obrigada, eu que agradeço. E muito esclarecedor. Obrigada mesmo pela aula que você nos deu. Doutora Francine Mendonça, que é neurologista, você faz contato através do Instagram, @DRA Francine Mendonça. Mendonça com C cedilha, claro. DRA Francine Mendonça. Obrigada, viu? Mais uma vez. Um ótimo dia para você. Até uma próxima, tá bom?